Vou passar ao Dr. Manuel Carlos, por favor. Cardoso. Muito bem, muito obrigado. Eu quero dizer-vos que estou particularmente feliz hoje por 3 razões. A primeira é porque fui convidado para estar neste seminário, neste evento, e saber que estamos a lidar com toda a administração local e, portanto, com os profissionais da administração local. Isso é para mim um motivo de orgulho. E é também o facto, e por isso agradeço o convite, o facto de estar a lidar com o contexto laboral, o meio laboral, é outra razão de satisfação para mim, e não menos importante o estar com estes membros deste painel, desta mesa, que me honra imenso, não só o Paco ter vindo de Espanha para estar connosco e o Carlos Silva Santos, que enfim, hoje pela primeira vez eu vi na extrema-direita, não percebi, mas vi isso acontecer agora, era uma coisa estranha. Portanto, é um prazer, um privilégio para mim estar aqui. A ideia que eu tinha para vos apresentar era falar-vos de 3 ou 4 coisas. Vou tentar, já me disseram que os meus 20 minutos passaram a 10 também, eu devia ter acabado ao meio-dia e já foi, de maneira que vou tentar mesmo ser muito rápido. Apenas deixar-vos 2 ou 3 noções. O primeiro tem a ver com alguns conceitos, e uma é esta, do que é isto de unidade de bebida padrão. Quando falamos de bebidas, falamos de um copo. Aqui tentar a noção, não da anedota do outro que o copo era de litro, mas uma bebida padrão significa um copo, um recipiente que tenha uma quantidade de bebida que em termos de álcool puro seria equivalente para nós portugueses a 10 gramas de álcool. É evidente que esta unidade é diferente nos vários países, 10 gramas é o mais comum, mas existem, digamos assim, desde os 8 gramas até às 16 em alguns Estados-membros. Mas era importante, gostava que tivessem a noção, porque será importante, não para o que eu vos vou dizer hoje, mas para todas as mensagens que, entretanto, tentamos pensar nesta medida padrão com 10 gramas de álcool puro. Segundo, dar-vos ideia do que é aquilo de que nos ouvem falar também com frequência, que é o consumo de baixo risco. Não há consumos de álcool ou de bebidas alcoólicas recomendadas. Se alguma vez ouvirem isso, é mentira. Nenhuma quantidade de álcool, pelo menos pela saúde, é uma quantidade recomendável. Agora, há uma quantidade que parece ser de baixo risco. E quando falamos de baixo risco, estamos a falar numa probabilidade de acontecer uma doença associada ao consumo de álcool de 1 em cada 100, de uma pessoa, 1%, portanto. Esse baixo risco, para os portugueses, está em 10 gramas, portanto, uma bebida padrão, 10 gramas de álcool puro para a mulher e 20 gramas de álcool puro para o homem. Por último, o consumo binge. Binge drinking é um termo em inglês, naturalmente, que significa um consumo de uma grande quantidade de álcool num curto espaço de tempo. Portanto, vão nos ouvir falar muito também desta expressão, para além da embriaguez, mas isso todos sabemos o que é, e, portanto, seria importante ter essa noção. Uma outra noção que vos queria dar é que o trabalho que vimos desenvolvendo, e quando falamos de consumo de bebidas alcoólicas, devemos preocupar-nos não apenas, e penso que isso é muito frequente, pensarmos demasiado ali no topo da pirâmide deitada, que é o alcoolismo ou a dependência alcoólica grave. Não, temos que começar a pensar no consumo de risco, no consumo nocivo, temos que trabalhar tão antes quanto possível, tão cedo quanto possível, para identificar inícios, se não de problemas. Ninguém quer que tenhamos problemas, o que queremos é que não aconteça, que nós cheguemos aí. Portanto, é importante identificar tão cedo quanto precoce. Consumo na população laboral. Como sabem, nós CICAD, que é a entidade governamental do Ministério da Saúde responsável por estas questões, não temos conseguido ainda fazer uma investigação suficientemente robusta de consumo verdadeiramente no meio laboral.
Entenderão porquê, porque as empresas, as entidades são diversas, têm sempre preocupações acrescidas relacionadas com a possibilidade de existência de consumos nos ambientes de trabalho, portanto é difícil conseguirmos realmente isso, e por isso o que tentámos fazer foi perceber nos inquéritos que fazemos à população geral, ou pelo menos no penúltimo inquérito que fizemos, na população geral, daqueles que estão a trabalhar, quais são os seus padrões de consumo. E esse é o dado que eu vos trago aqui para perceberem que numa primeira coluna, aqui, nós temos que 73% dos portugueses dizem ter consumido. Quando falamos ou perguntamos aos trabalhadores, isto sobe para 75% ao longo da vida. Também há um acréscimo, parece que quem está a trabalhar bebe realmente mais, no último ano, nos últimos 30 dias. Apenas dar-vos esta nota da relação com a população geral, parece que a população trabalhadora bebe um pouco mais. Este é mais difícil de ler, provavelmente, não, ali lê-se bem, no meu computador lê-se menos bem. População geral e população laboral, por grupos etários, e como veem, também aqui parece confirmar-se a ideia anterior que a população laboral, quem está a trabalhar, consome mais. No último inquérito à população geral, este era do anterior, para 2016-17 ainda não fizemos esse trabalho, verificamos que existem no consumo no último ano prevalências, eu diria, bastante altas, ainda que podemos considerar que, comparando com o inquérito à população geral, há uma estabilidade em relação ao consumo no último ano, ao longo da vida e no último ano, e há uma diminuição do consumo recente e atual. Mas o que verificamos é que, positivamente, houve um aumento na idade do início dos consumos, mas não sei se positivo, se negativo, para uns positivo, para outros negativo, esta diminuição dos rácios de masculinidade. Quer dizer que, habitualmente, as mulheres bebiam menos que os homens, agora estão a beber muito mais próximo dos homens, portanto esta relação homem-mulher diminui. Depois preocupa-nos aquilo que vos disse, os padrões de consumo que nós consideramos padrões de consumo nocivo. O consumo binge, por um lado, e o consumo e a embriaguez, quer dizer, o beber até o ficar embriagado. Verificamos que realmente os valores, quer de binge na população geral, é de 5%, portanto 5% dos portugueses diz ter bebido mais de 4 ou de 6 bebidas numa mesma ocasião, de uma forma rápida, para a população geral. Dos 15 aos 34 anos, jovens e jovens adultos, este valor sobe para 6%. Em termos de comparação com o inquérito anterior, há uma descida da prevalência nos mais jovens, portanto conseguimos aqui fazer algum trabalho e há uma diminuição, mas a partir dos 45 anos, do grupo etário dos 45 anos, há um aumento, e eu vou-vos mostrar isto a seguir de uma forma ainda mais clara. E há um aumento da frequência destes consumos, portanto ter um comportamento para isto pelo menos uma vez no mês. Quanto à embriaguez, também houve um ligeiro aumento, ou se calhar não tão ligeiro assim, quer na população geral, quer na população dos 15 aos 34 anos. Portanto, a partir, em termos de grupos etários, comparativamente, o aumento é a partir dos 35 anos. Estes valores aqui, explicar-vos do escuro e o vermelho é na população que bebe, e o cinzento é na população inquirida, portanto 5% é na população geral, a tal embriaguez, neste caso o consumo binge, e 9% seria na população consumidora. O aumento da embriaguez e mais uma vez, a tal diminuição da masculinidade ou do rácio de masculinidade, o que quer dizer que a relação homem-mulher está a diminuir. Para vos demonstrar isto em relação a esta comparação, reparem aqui, pensando em termos de binge e em termos de sexo, quer para a população geral, quer para a população mais jovem, 10,8% da população geral tinha dito ter tido uma experiência de consumo binge em 2012,
esse valor desceu para 9,7, mas quando olhamos para o sexo feminino, ele sobe de 4,0 para 7,1. Era isto que vos tinha dito, que na população jovem e jovem adulta acontece a mesma coisa, desce de 18 em termos gerais para 11,4, mas no género feminino sobe de 9 para 9,9. Depois, quando olhamos para a componente etária, em termos de bens também, verificamos que estes dados já vimos, 10 para 9,7 e dos 15 aos 34, 18 para 11,4. Agora reparem, cinza para vermelho em cada grupo etário. 15, 24, 10, 25, 34, 10. Depois, a partir dos 35, equilibra e dos 45 aumenta, como eu vos tinha dito. Não? Cinza, vermelho, há um aumento significativo. O mesmo, ou próximo, em relação à embriaguez, eu vou passar, ok? Vou mostrar-vos da mesma maneira, ainda que aqui a diferença seja menos significativa, mas a embriaguez na mulher aumenta também, aumentou ligeiramente na população geral, aumentou mais no género feminino, no masculino manteve-se, e depois, se formos ver em termos de grupos etários, acontece-nos a mesma coisa, mas agora com um crescimento a partir dos 35, 44 anos, do grupo etário 35, 44 anos. O que eu quero dizer com tudo isto é que, lembra-se os primeiros slides que diziam que na população laboral a coisa piora, então, se a coisa piorou, pelo menos nos mais velhos, claramente idade ativa, então provavelmente poderemos vir a ter mais problemas. Lembrar-vos ainda que dos estudos que fizemos na tentativa de perceber a probabilidade ou o risco da dependência nestes casos, o que acontece é que também aqui o risco de virem a ser dependentes aumentou significativamente. E, portanto, passava à frente para vos dizer que neste enquadramento nós passamos todos um terço da vida adulta, pelo menos no local de trabalho. Os acidentes de trabalho, de acordo com a OIT, terão a ver com álcool 40%. Destes 10% da redução da produtividade também tem a ver com isso, e por outro lado, em cada 10 trabalhadores, diz a OIT, 10 terão problemas ligados ao álcool e 3 acabarão por ser, em cada 10 acabará por ser dependente. Riscos de consumo, com 5 minutos tenho que vos dizer muito poucas coisas, trazia-vos alguns dados da OMS, Organização Mundial da Saúde. 5,9% do total de mortes são atribuíveis ao consumo de álcool em termos mundiais, 3,3 milhões. A Europa tem dados um pouco diferentes, mas é a região do globo onde mais se consome. Mas aquilo que eu vos queria trazer nesta relação quer de mortalidade, quer de anos de vida perdidos com qualidade ou com saúde na nossa vida, na vida em que esperamos viver, a probabilidade, ou aqui a fração que é atribuída destas mortes, que é atribuída ao álcool, é muitíssimo grande. Quando pensamos nas doenças crónicas, eu não sei se penso que se consegue ler, no caso da cirrose hepática, 50% é atribuído ao álcool, depois vários cancros, pancreatite, e vejam a fração de todas as situações que acontecem, 30, 25, 23 são atribuídas ao álcool, vários cancros. Chamava-vos a atenção, apesar daqui o valor ser menor, mas o cancro da mama, particularmente na mulher, tem aqui uma percentagem também significativa de fração, razão ou causa atribuída ao álcool. Falei-vos de situações de doença crónica, mas as situações agudas, e o meio laboral é fundamentalmente relacionado com situações agudas,
Uma, particularmente, tem a ver com síndrome alcoólico fetal, que é tudo atribuído é síndrome alcoólico fetal, portanto, é tudo atribuído ao consumo de álcool pela mãe durante a gravidez e, portanto, a criancinha vai nascer com problemas graves relacionadas com esse consumo, mas depois uma série de patologias mais agudas, desde a intoxicação à violência doméstica, violência laboral, acidentes laborais, acidentes rodoviários. Sabem disso, não me parece que valha a pena falar muito sobre esse assunto. Enfim, vale a pena falar, vale a pena reforçar, mas vocês conhecem, só queria que ficassem com essa percepção. Um minuto, doutor. Exatamente. Pensando em consequências, deixava-vos este valor que, quer de todas as mortes, quer dos anos de vida perdidos com qualidade e com saúde, cerca de 20%, quer num caso, quer no outro, são atribuídas ao álcool, ao tabaco e a questões de nutrição. Portanto, neste caso, álcool, tabaco e ilícitas. Quando acrescentamos a nutrição, vamos para 50%. A mensagem final que vos queria dar tem a ver exatamente com isto, porque eu não vim de borla, quero mesmo deixar-vos uma mensagem. Reparem, nos homens, a nossa esperança de vida aos 65 anos será 19, qualquer coisa anos ainda, para os homens. Agora reparem, neste vermelho são os anos de vida sem saúde. Portanto, dos quase 20 ou dos 19 anos, os homens podem ter a esperança de viver 6 ou 7 com saúde. O resto, se não se cuidam, vai ser com sofrimento. No caso das mulheres, a coisa piora. Isto era, digamos assim, um ranking da população europeia. Vejam como é que estamos aqui bem na cauda. E dos 22 anos que é esperável que a mulher possa viver a partir dos 65, apenas 5 serão com saúde. Lembrem-se do quadro anterior. 20% das doenças que podem estar aqui relacionadas são atribuíveis ao consumo de álcool e ao consumo de tabaco. Aquilo que nós realmente gostaríamos de ter era algo deste género e para isso precisamos da colaboração de todos. Portanto, precisaríamos que viver os mesmos anos, muitos anos, 80 e muitos, como é a esperança de vida à nascença, mas que a maior parte deles fosse com saúde. Obrigado pela vossa atenção e pronto, eu fico aqui. Obrigada, doutor. Pedindo desculpa tanto para o orador como para os participantes, passávamos de imediato ao professor Dr. Francisco Pascoal Pastor, que também tem os seus 15 minutos, por favor. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, a mí me gustaría dar un agradecimiento y pedir 2 disculpas. Agradecer a la organización el hecho de haberme invitado y poder estar aquí con vosotros en un tema tan importante que además a mí me llena de satisfacción ver la sala tan llena. Es increíble. Gracias por haber venido, porque es un tema importantísimo. Mis disculpas es porque no sé portugués. Esto nos pasa mucho a los españoles. Sé que en Portugal, si yo hablo despacio me vais a entender, pero en España somos cenutrios para esto. Es como si fuésemos un hermano mayor tonto. Me explico, ¿no? Así es que os pido disculpas, aunque voy a hacerme entendible en los 15 minutos que tengo. Y la otra disculpa es porque las primeras diapositivas las he sacado del Observatorio Español de Drogas y alguna imagen no se ve muy clara, está como un poco difuminada porque están traídas o extraídas de un PDF. Como me han presentado, yo soy presidente de una sociedad científica, de una sociedad que es Socidroga-Alcohol, que si vemos este pequeño vídeo, pues podéis entender exactamente lo que es. El alcoholismo y otras toxicomanías más antigua de España. En sus más de 40 años
años de labor ha servido de unión para miles de profesionales de todo el territorio nacional. Su labor se desarrolla en el campo de las adicciones y la conforman profesionales que trabajan de forma directa dentro de este campo desde una perspectiva multidisciplinar. Psicólogos, trabajadores sociales, médicos, enfermeros y psiquiatras, entre otras profesiones, conforman nuestra sociedad. Una vez al año celebramos nuestras jornadas nacionales en las que reunimos a centenares de profesionales para que tengan ocasión de actualizar sus conocimientos y conocer los últimos avances en este campo. También celebramos la Escuela de Otoño, más enfocada a la formación de profesionales. Elaboramos publicaciones sobre temáticas concretas, guías, investigaciones y además contamos con nuestra propia revista científica, Adicciones, con un factor de impacto muy alto, de 2,05. También organizamos otros eventos de múltiples temáticas y contamos con muchas delegaciones autonómicas. Nuestros socios reciben descuentos en los eventos que organizamos y en la publicación de artículos en la revista, además de otras ventajas como acceso a documentación a través de una zona de socios accesible desde la página web. ¿Quieres formar parte de nuestra familia científica? Sociedad Científica Sociodrogalcohol, comprometidos con la evidencia científica para un mejor tratamiento de las adicciones. Bueno, esto es una pequeña carta de presentación para que nos conozcáis. Es una entidad que lleva 50 años. El año que viene celebraremos nuestro congreso en Málaga y llevamos 50 años trabajando en el campo de las adicciones y probablemente hay un hecho diferencial y es que somos una sociedad que trabajamos médicos, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, enfermeros. Es decir, entendemos que el problema de las adicciones es un problema que tiene una causa que es una multicausa, que las causas pueden ser físicas, pero pueden ser psíquicas, pero pueden ser sociales y que por lo tanto la solución es la misma. E incluso las complicaciones o los efectos que tienen las sustancias lo que van a hacer es dañar no solamente a la persona, sino a todo el entorno. Y por eso también uno de los entornos que se daña es el entorno laboral. En España se hace este estudio cada 5 años aproximadamente. Es una encuesta del ámbito laboral que evalúa el consumo de sustancias en los centros de trabajo y valora un poco las repercusiones de todas las sustancias que son consumidas. Lógicamente, las dos sustancias más consumidas, igual que en la población general, es el tabaco y el alcohol sobre todo, pero vemos que incluso entre la población laboral, entre la gente que tiene trabajo, el consumo es un poco más elevado que entre la población general. Esto quiere decir que la gente que tiene una relación con el mundo laboral hace consumos de alcohol y de tabaco con más frecuencia. Vemos que, en cambio, con los hipnosedantes parece que hay un pequeño descenso en cuanto a la población laboral y la cocaína o el cannabis más o menos estamos igual. Los datos sobre el consumo de droga por parte de la población laboral del 2013 muestran que algo más de 3 de cada 100 personas han probado alguna droga legal, la mayoría de ellas, ilegal, la mayoría de ellas el cannabis, y 1 de cada 10 ha tomado hipnosedantes en el último año. ¿Esto qué quiere decir? Que 3 de cada 10 personas van con los efectos del cannabis a trabajar. El cannabis tiene efectos sobre todo a nivel psíquico, ¿no? A nivel de concentración, de memoria. Ya podemos entender que una persona que va bajo los efectos de una sustancia, si es depresora, no estará en condiciones para poder reaccionar frente a ciertos estímulos, y si es una sustancia como la cocaína, que es una sustancia que lo que hace es estimular, vamos a sobreestimar los riesgos. Y por lo tanto la posibilidad de tener un accidente por no controlar aquello que estás haciendo es mucho más elevada. Algo para puntualizar. Por ejemplo, en cuanto a las bebidas alcohólicas, es más frecuente entre profesionales manuales cualificados que entre los no cualificados o entre los directivos. Esto es una media, esto no quiere decir que no haya directivos que puedan beber más, es una media de la representatividad del mundo laboral. Por lo tanto,
los trabajadores manuales registran los porcentajes de consumo de bebidas alcohólicas a diario más elevado. Algo más. En cuanto, por ejemplo, a las bebidas alcohólicas, una de las profesiones que más consume es en la construcción. La gente que trabaja en la obra, construyendo edificios, es probablemente seguido de la gente de la agricultura o de los que trabajan en pesca o ganadería. Y también es más frecuente el consumo entre los que tienen jornada partida, es decir, los que hacen turno, descansan a mediodía y vuelven a trabajar, que en los que tienen un turno continuado. Es mucho más frecuente porque incluso ese rato del momento de ir a comer es un rato que utilizan para consumir bebidas alcohólicas. Bueno, algo más. En cuanto al tabaco, el tabaco sabemos que es la segunda sustancia... 5 minutos, perfecto. Esto es ir un poco contra el reloj, ¿vale? Bueno, en cuanto a los hipnosedantes, el tabaco no habría una diferencia entre unos fumadores y otros, yo creo que está establecido, hay un continuum, pero sí que vemos, por ejemplo, que en cuanto a hipnosedantes, los trabajos o la gente que trabaja temporalmente es gente que consume más tranquilizantes, probablemente porque al estar sin trabajo está más ansioso, tiene más necesidad de encontrarse bien y recurre a tomar pastillas que luego puede tener algún tipo de problema. También el cannabis entre los trabajadores manuales cualificados, igual que el alcohol. Y, por ejemplo, con la cocaína, bueno, veis que la probabilidad de consumir cocaína es más elevada entre los parados que entre los empleados. A pesar de que teóricamente tendrían menos dinero, el tiempo libre, el ocio, hace que puedan consumir más, ¿vale? Entre las razones por las que se consume alcohol y otras drogas, se considera un problema importante la posible relación entre la accidentabilidad laboral y la disminución de la productividad. De hecho, sabéis que en España, en el Estatuto de los Trabajadores, el artículo 54, párrafo 2F, dice que el consumo de drogas de forma habitual, más sobre todo el alcohol, que es la más consumida, en el puesto de trabajo, puede ser causa de despido disciplinario, de despedirte sin derecho a indemnización, si ello lo que hace es reducir la productividad laboral. Y nosotros lo que estamos intentando trabajar junto con los sindicatos es que haya una postilla, y es que antes de que se eche a nadie a la calle, se le dé la oportunidad de recibir un tratamiento. Las personas que abusan, que consumen este tipo de sustancias y tienen un descontrol, son enfermos. Y un enfermo tiene derecho a la salud. Y dentro del mundo laboral debemos de ofrecerle un tratamiento porque primero es la persona y luego la sustancia. Y esa persona tiene una familia detrás y tiene un entorno que hay que cuidar. Y por eso deberíamos de luchar todos, para que se consideren enfermos las personas que tienen un trastorno por consumo de sustancias. Eso se está viendo no solamente a nivel laboral, sino que se ve a nivel general. Por ejemplo, con el alcohol, David Nutt hizo un estudio en 2010, publicado en el Lancet, en el que hacía una correlación de los daños que provoca el alcohol, no solamente en la persona, sino en el entorno. Y como podéis ver ahí en esta gráfica, que es muy llamativa, los daños que provoca una droga en él mismo son mucho menores, pero en cambio veis que el alcohol está como un satélite, allí solo, porque es la droga que más daño provoca. Y si sumamos el daño sobre uno mismo y el daño sobre los demás, el alcohol podría ser el foco en el que debemos de seguir trabajando. Siempre. Una persona que consume bebidas alcohólicas es una persona que puede conducir un vehículo a motor y puede tener o un torito o una grúa, y por eso se está poniendo de moda, se está poniendo de moda el que por lo menos los vehículos a motor lleven un alcoholoc, y así antes de empezar a trabajar, la persona va, sopla, le hace una alcoholemia, y si la cantidad de alcohol es muy elevada, le impide arrancar el motor del vehículo
y impedimos que esa persona tenga accidentes él mismo o que pueda matar a otra persona. Todo esto se ha llevado al Parlamento Europeo a través de Eurocare porque entendemos que las drogas en general causan accidentes laborales, generan un mal ambiente entre los compañeros, provocan jubilaciones anticipadas, es la causa más importante de absentismo laboral y, además, puede provocar la pérdida de empleo, como os comentaba. Así es que debemos de saber que entre un 15 y un 30% de los accidentes mortales ocurridos en el trabajo se deben al consumo de drogas. Es una causa prevenible al 100%. Y hay formas de prevenir, hay campañas que se pueden hacer en empresas. De hecho, hay empresas grandes como de ferrocarriles o aviación o de metalurgia que tienen programas propios de prevención de riesgos laborales que controlan el tema de las drogas. Otras que cuando vas a trabajar ya te incluyen en tu contrato el hecho de que tú accedas a hacerte controles. Y de todas formas, en empresas pequeñas, el hecho de informar a los mandos intermedios para que puedan ayudar a un trabajador si tiene problemas, el encargado, el delegado sindical, puede tener un papel importantísimo, no para castigar a nadie, sino para ayudar a sus compañeros, que es un poco el objetivo que debemos de tener siempre. Como he dicho, pensemos en las personas y no en las sustancias. Muchas gracias. Muito obrigada, professor, pelo seu poder de síntese. Passávamos de imediato ao professor Carlos Silva Santos, que tem os mesmos 15 minutos. Por favor, a ver se ainda sobra algum minuto para uma pergunta ou outra. Muito, muito objetiva. Professor. Muito bom dia, boa tarde. Uma saudação primeira à maravilhosa e interessada audiência e uma saudação especial também para o STAL. E bem-vindo a esta barca ainda mal aparelhada, mas muito voluntariosa em avançar, que é a barca da luta pelas condições de trabalho, pela saúde, pelo trabalho digno dos trabalhadores da administração pública. Devo dizer aqui que nesta questão da política nós só levamos pouco mais de 22 a 23 anos de atraso. Devo-vos avisar a vocês e aos outros por aí andam, que em 1995 já as câmaras municipais tinham que ter serviços de saúde ocupacional organizados. Lembrar-vos que no passado existiu até uma lei própria só para a administração pública, o 488 de 99, que ainda hoje recomendo àqueles que querem aprender que o leiam para ver como estava bem estruturado. E chegava ao ponto de responsabilizar civilmente o senhor Presidente da Câmara e os outros responsáveis, civilmente, por não cumprir a lei da organização de serviços. Isto em 99 do século passado. Mas agora mais presente, andam baralhados, se não há, têm todos na Lei Geral do Trabalho com Funções Públicas, aponta desde 2014 que claramente se aplica à Lei Geral, que é a Lei 102/2009 e suas alterações, se aplica claramente à administração pública e também às autarquias. Não há desculpa. Mas eu chamo a atenção porque correm por aí uns lagartos horríveis, uns tubarões, que andam a querer dizer aos sindicatos da função pública e também ao STAL: temos que fazer uma lei para se aplicar a organização de serviços à administração pública. E temos que pôr lá que até 2019 ou 2020, então, é que têm que cumprir a lei que já deviam ter cumprido há 23 anos. Quer dizer, ainda agora lhe vão dar mais uma tolerância de 3 anos.
que querem dizer que têm de fazer estes programas sem custos acrescidos. Mais um milagre. Fazer serviço de saúde ocupacional sem gastar mais um tostão. Ainda bem que os sindicatos estão avisados. Não será certeza o CETAL que irá assinar um papelinho destes. Cada empregador público, órgão ou serviço, é uma designação estabelecida também na Lei 35 de 2014, diz que tem todas as responsabilidades de assegurar as condições de trabalho que previnam os riscos profissionais e promovam a saúde e bem-estar de todos os trabalhadores. Não há desculpa nenhuma. Mas, se não há desculpa, o que fazemos é que nós, na Direção-Geral de Saúde, onde eu já não estou, desde há 3 meses ou 4, fizemos um inquérito em 2016 sobre ver o estado da arte da organização. Fizemos um inquérito por e-mail, preenchimento online, e tivemos respostas interessantes que mostraram que 84% dos municípios responderam que tinham serviços organizados. E desses, achei interessante, se tenham alguma familiaridade com o seu nascimento, com um velho e primeiro serviço na Câmara Municipal de Louros, em 83. Participei, estive lá. E também dos Serviços Municipais de Segurança do Trabalho, em 1990, também foi a Câmara de Louros o primeiro. Quer dizer que, apesar da lei ainda não ter sido obrigatória nesta idade, já havia municípios que viam claramente visto que havia necessidade de proteger a saúde dos trabalhadores. É verdade também que hoje podemos afirmar que a maior parte das câmaras municipais tem serviços organizados, 89,7%, mas são serviços externos. Somente 7% são serviços internos. Ora, nós sabemos que há uma lei muito particular que diz que mais de 400 trabalhadores no município têm que ser serviços internos. Há aqui uma inconformidade gritante. Já chamarei à colação os fiscalizadores desta matéria. Devo dizer também que só um número pequeno de câmaras municipais prestam e colaboram com outras autarquias locais, como as juntas de freguesia ou com as empresas municipais na prestação de cuidados de saúde ocupacional. É preciso dizer que só 20% das câmaras municipais têm uma política de saúde ocupacional escrita. Isto não é à balda, isto tem que ter escrito, tem que ter um compromisso, tem que ter um programa. Tem que ser assinado pela variação. Também somente 35% das câmaras procederam à eleição. É a pedra de toque, à eleição de representantes dos trabalhadores para a saúde e segurança. Só 35% dos municípios. Não vou agora passar por cima da classificação, mas dizer que há vários cenários. Há câmaras que já têm serviços minimamente organizados. E eu não estou a falar da qualidade. Mas há um grande grupo que já tem um enfermeiro de trabalho. Vai começando. E há o último que só tem ainda o técnico de higiene e segurança, mas tem expectativa de vir a ter um serviço completo. Devo dizer que, se lhe perguntarmos o que fazem, a maioria dos serviços faz vigilância de saúde dos trabalhadores. 89% das câmaras respondentes que têm serviços fazem vigilância de saúde. Aqui quero só dizer que a vigilância de saúde nas atividades de um serviço é a 6ª linha. Há 5 antes e até às 23 linhas faltam as outras todas. Quem só check-ups, quer dizer, check-ups, desculpem. Quem só faz check-ups, exames de saúde de rotina, olhe,
faça outra coisa, entretenha-se a fazer outra coisa se só faz exames desses de rotina vulgares, que não servem em maior parte dos casos, se não forem ligados à realidade, se não conhecer os locais de trabalho, se não falar com os técnicos de segurança, se não participar em enfermeira, se não participar os outros técnicos, se não fizer uma análise integrada de risco. Olha, senhores, fazer exames desses, nem para a tropa. Dizer que, quanto à vacinação dos trabalhadores, só 9% das câmaras, a promoção da saúde nas câmaras está ainda muito fraquinha, a avaliação integrada do risco já me dizem que 60%, vá lá, se for verdade é interessante. Com ações de informação, 50%. Digamos, apesar de tudo, nas câmaras municipais há consciência de que não são só os exames de rotina de vigilância de saúde. 5 minutos, professor. Certo. Para dizer finalmente, numa questão crítica, perguntámos, então têm tido muitos acidentes de trabalho? E tendo a referência das câmaras, temos uma taxa de incidência de 5,7 por 100 mil, o que é ainda 5,7%, o que é um valor, mesmo sendo mal registado, um valor enorme, elevadíssimo, inclusive nos acidentes mortais. Mas vejam isto, numa localzinha mesmo, local que eu tenho aí, é que só 10% das câmaras participaram de doenças profissionais. Disto se pode concluir, as doenças profissionais nas câmaras municipais existem, mas não existem. E agora, finalmente, que conclusões podemos tirar disto? Fazendo um bom diagnóstico, onde está a terapêutica? Existe legislação suficiente e clara para a aplicação na administração pública. Não precisamos de mais legislação, esta vamos aplicá-la. Os empregadores públicos estão identificados. Toda a gente conhece numa Câmara quem é que manda e quem é que tem as responsabilidades. A responsabilidade de organizar e de pagar os serviços é das câmaras municipais ou de outras autarquias. A responsabilidade para formação e informação dos representantes dos trabalhadores, de quem é? Dos responsáveis autárquicos. A Inspeção de Trabalho, desde o ano passado, recuperou o poder de inspecionar os municípios. Basta, eles é que às vezes são surdos, mas basta chamá-los, apelar à sua participação. Eles também sabem aplicar coimas. Mas há questões críticas que ninguém vá para diante. Se esta é a parte certa, a parte que temos dúvidas é esta. Nas câmaras municipais não existe, dentro desta ausência total de quadros de pessoal para profissionais de saúde ocupacional. Não há quadros para médicos, para técnicos, para ergonomistas. Haveria tradicionalmente um quadro para enfermeiro, mas é preciso ter quadros para ter profissionais contratados a uma empresa subcontratada, a empresas externas. São contratos tudo lábeis, tudo sem responsabilização e não prestam contas ao responsável autárquico. Se forem da casa, têm que prestar contas à casa. A ausência de orçamento próprio de saúde ocupacional. Sem orçamento, milagres, só na terra deles. Eu moro lá perto, sei como é. Agilizar e garantir a eleição dos representantes dos trabalhadores. Por que não? Não te custa, isso é que não custa dinheiro. Ter representantes, mas já têm que assumir que isto têm que formar e têm que ter serviços internos. A maioria dos municípios tem mais de 400 trabalhadores e se usarmos o critério de risco nos trabalhos manuais, nos trabalhos, quase todas as câmaras municipais deviam ter serviços próprios de saúde ocupacional, de saúde e segurança do trabalho. Finalmente, e para terminar, dizer a vigilância de saúde. A vigilância de saúde não é assegurada em todas as câmaras municipais, temos certo. Os danos para a saúde estão insuficientemente registados. As doenças profissionais são insuficientemente valorizadas. Mas quereis vós saber alguma coisa de saúde ocupacional?
Então digam, quem de vós é que já frequentou o site da Direção-Geral da Saúde Ocupacional? Quem nunca lá foi não sabe nada. Quem quer saber alguma coisa tem que lá ir e basta Saúde Ocupacional e está lá e aparece em primeiro lugar este site que teve no último ano 400.000 visitas. Vejam outras referências para a Câmara. E se querem contratar uma empresa externa, até tem lá as referências. Saudações a todos e bons estudos. Muito obrigada, professor. Obrigada a estes 3 brilhantes oradores que viram reduzido o seu tempo, mas nos deixaram uma mensagem para todos vós. Temos 5 minutos e eu só queria pedir 2 perguntas rápidas, lá em cima no topo, por favor, do lado esquerdo, que se apresentasse e que a pergunta fosse bastante objetiva e a quem é que dirige a pergunta. Mais alguma pergunta? Está aqui aonde? Não estou a ver nada. Pode levantar o braço? Ok. Está? Está? Pronto, está ligado. Muito boa tarde. José Leite, Câmara Municipal de Oliveira das Meias. Eu queria perguntar ao Dr. Santos Silva, penso que não é o colega do Sócrates, que está lá, uma pergunta simples. Há dias senti um problema aqui no braço e fui fazer um exame. O médico disse que eu tinha que andar urgente, que aquilo era doença profissional. O que acontece? Ele fez-me aquilo tudo certinho e eu fui levar ao nosso médico de trabalho. Ele ficou muito chateado. Não, isso não é nada comigo, isso é para a Segurança Social. Foi correta a decisão, não foi? O que é que eu tenho que fazer? Obrigado. Muito obrigada. Fazíamos já a segunda pergunta, por favor. Então, posso falar. Adélia Pinhão, Câmara Municipal de Loures. Eu queria fazer uma pergunta ao Dr. Silva Santos, ou seja, não é uma pergunta, são 2, mas muito pequenas. Primeiro, se ele saiu da Direção-Geral de Saúde há 3 meses, quem é que o ficou a substituir? Segunda, porque eu acho que é importantíssimo alguém o ter ficado a substituir, porque a participação que ele teve tão intensa não pode deixar o lugar vago. Pronto. Por outro lado, eu sou daquelas câmaras, ou do pouco número de câmaras com serviços de saúde ocupacional ativos e antigos. Uma das situações que eu queria perguntar é assim, quando poucas câmaras fazem participação de doenças profissionais, mas nós até fazemos, e quando estamos 4 anos à espera que nos digam qualquer coisa, o que é que nós podemos fazer? Outra e última pergunta é assim, se os serviços não são internos, por que é que os continuam a deixar funcionar sem ser internos? Porque não os internos a funcionar? Quem os autoriza? Era só isso. Professor, 1 minuto para responder a estas questões, por favor. Perguntas excelentes. Sobre as doenças profissionais, as doenças profissionais é um caso perdido. É um caso historicamente perdido e eu vou dizê-lo em 3 ou 4 adjetivos, todos graves. As doenças profissionais estão entregues a um departamento da Segurança Social, depois de ter extinta a Caixa de Doenças Profissionais, e têm uma valorização muito baixa. Ainda hoje não temos estatísticas públicas de doenças profissionais. Hoje, 2018. Leva a verdade para confirmar a doença 3 a 4 anos. E mais, para participar a doença ainda é em papel. O médico, quer de família, quer o médico de trabalho, que podem e devem participar. Nós fizemos uma campanha que está pública naquele projeto que eu vos disse, de site, e até fizemos com divulgação com vídeos, o resto, como participar. O impresso tem que ser reimprimido e escrito à mão.
é um caso insucesso total da administração pública. É uma vergonha. Portanto, doenças profissionais, é verdade que a participação não existe, porque a resposta também é má. Para que é que estamos a criar a expectativa no trabalhador que tem uma doença profissional e que podia beneficiar disso, quando ele vai dar 2, 3 anos à espera para depois dizerem que tem uma doença musculoesquelética, é verdade, mas não tem direito à reparação, que é outra versão. Você tem doença, reparação não tem. Então não tem doença. Tem não, tem. Na verdade, sobre a Direção-Geral de Saúde e a minha substituição, não está muito forte, mas eu deixei um colega que me substitui. Enfim, ele fará o seu trabalho, mas será o trabalho que lhe derem e as concessões que disserem. É verdade que a saúde ocupacional em matéria da saúde pública nunca foi uma menina querida. Nunca foi, apesar de ser o grupo mais numeroso, o mais importante, o que tem mais, não o merece. Mas veremos, a luta dos trabalhadores também vai determinar isso. Também nós queremos que os sindicatos participem e reclamem. Nós queremos mais sobre esta matéria. Quanto à ilegalidade, à não conformidade dos municípios não cumprirem a lei, começa por este triste testemunho que eu vos posso dar, que já não sou funcionário público. O Ministério das Finanças, que é quem aprova estas coisas, também não cumpre. O Ministério da Educação também não cumpre. O da Agricultura, o único Ministério que tem um cumprimento remunerado a bom é o Ministério da Saúde. E nós estamos na expectativa de que o setor mais bem colocado para no futuro dar cartas nesta matéria, sabem quem é? É o setor da administração local. E sabem porquê? Porque eu sinto que o seu sindicato e os seus trabalhadores estão aí para não deixar cair esta possibilidade. Um abraço.